Então, Rodrigo Fagundes, sou professor de Geografia aqui da rede. Coordeno, então, a parte da ERER, Educação para as Relações Étnico-Raciais, Ensino Religioso, História e Geografia, né, dos anos finais. E atuo na EJA da Irmão Pedro também, né. Vou compartilhar aqui, pessoal. Então, aqui, eu vou, então, trazer, na verdade, um recorte de uma formação que aconteceu no ano passado. No ano passado, o pessoal da diretoria de inclusão fez uma formação presencial com os professores de História e Geografia. Falaram bastante sobre a questão ali, né, da estrutura, né, do plano de metas, dos estudantes que são atendidos pela sala de recursos. E no mês seguinte, em outubro, eu fiz uma formação, já que eu sou professor de Geografia, né, ali com os professores de História e Geografia, do que eu acredito que, a partir do que eu ouvi delas, tinha ouvido também a formação de ensino religioso, né, com duas profs da rede, o que eu acho que pode ser, assim, um facilitador para esse nosso trabalho, né, que sempre foi muito puxado, e agora com as adaptações, as inclusões que cada vez chegam mais, né, fica ainda mais desafiador. Então, eu peguei ali alguns slides, né, que eu acho que pode, de estratégias que podem contribuir para a arte e ensino religioso. Então, a primeira coisa aqui que eu deixo como sugestão, porque nós temos algumas escolas daqui de Canoas que têm, assim, um histórico de sucesso com a inclusão. E isso vai tendo boca a boca dos pais. Então, nós temos algumas escolas que uma família que conseguiu, encaixou muito bem ali na escola, está vendo um progresso muito grande do filho, acaba conhecendo uma mãe que mora, às vezes, no outro lado da cidade e começa a narrar, passa para tal escola que ela vai dar. Então, tem algumas escolas que têm, assim, um número bem elevado de estudantes de inclusão, né? E eu trabalhei numa escola, né, que tinha esse perfil. Então, uma das coisas que eu fiz e que deu muito certo foi separar por grupos, né? Eu acho que isso é uma estratégia para, por exemplo, nós temos professores de arte, né, que dão aula de arte para todas as turmas dos anos finais, e às vezes até complemento com os anos iniciais. Então, tem um número muito grande de estudantes, um número muito grande de adaptação, né, para fazer. E se for adaptar semanalmente para cada estudante, agora eu vou criar aqui uma atividade para o Joãozinho, agora para a Maria, agora para o Pedro, vai ser um trabalho que vai entrar a noite adentro e não vai ter fim, né? Não vai ter sucesso ali, né? Porque não vai conseguir dar conta, por conta de ser um componente de um período, tem um número muito grande, né? Então, às vezes, separar por grupos, eu acho que é uma estratégia, né? Fazendo grupos por potencialidades e necessidades. Esses dois termos eu vou citar mais adiante, tá? Então, por exemplo, algo que eu fiz foi assim, do sexto ano, das turmas que eu tenho de sexto ano, qual é um grupo de não alfabetizados? Com essa característica tem o fulano do sexto A, fulano do sexto B, a Beltrano do sexto C. Então, eu vou pensar num grupo, agora vou planejar uma atividade, uma adaptação para esse grupo. Do sexto ano, quem pode ser a mesma aula, só que algumas atividades escritas, por exemplo, tem que ser enunciado direto, tem que ser ali uma questão bem direta, bem curta. As alternativas, um número menor de alternativas e também mais curtas. Quem é que tem só esse perfil? Beltrano, Ciclano, lá da turma tal, formava um grupo, aqui, uma adaptação. Então, não preciso pensar o estudante toda vez, um por um, esse seria o ideal, mas nós não temos condições, né, de fazer isso, né? Então, pensar por grupo, acho que é uma estratégia muito boa para reduzir. Qual estudante tem lá redução de conteúdos? Então, por exemplo, ele não vai conseguir dar conta de todos os objetos de conhecimento, das habilidades propostas para o sexto ano. Então, aqui vai ter que ser algo adaptado. Então, esse número menor, né, com pouca abstração, seja temporal, espacial, enfim, né, pouca questão mais subjetiva, precisa ser algo mais concreto. Quem é que tem esse perfil? Beltrano da turma A, Beltrano da turma B, Beltrano da turma C. Então, aqui um grupo. Então, acho que pensar dessa forma ajuda bastante. Até porque, assim, aqui nós temos professores de arte, mas os professores de ensino religioso, eles são professores de
diversas formações, né? Nós não temos professor nem concursado, né? Nem professor habilitado em ciências da religião. Nós até temos alguns, muito poucos, mas alguns que fizeram especialização em metodologia de ensino religioso. Mas mesmo assim o concurso não é de ensino religioso, é lá de ciências, é de matemática, né? Isso a habilitação é outra. Mas em arte nós temos, né, professores formados lá em artes visuais, dança, música, né, teatro. Então tem ali uma habilitação, é concursado para isso, mas nós sabemos que a realidade das escolas é de muitos professores que complementam a carga horária, né, com arte. Então, pensar assim um grupo, pensar nessas adaptações, né, é importante, e essas estratégias aqui que eu citei também ajuda para o seu componente, né, a professor de português que complementa com arte. Essas estratégias aqui também ajudam lá no meu componente de habilitação. Numa formação de ensino religioso, no ano passado, de setembro, essa formação tem no site dessa escola de formação, só botar no YouTube, no YouTube, formação de professores Canoas. A formação de setembro de ensino religioso é sobre inclusão. E daí tem a fala da professora Melissa Mauer, que ela trabalha na parte de inclusão na Theodoro Bogen. Ela é mãe de um estudante autista, então ela falou assim, foi uma fala tanto da profissional quanto da mãe, né? E uma das falas dela que eu trouxe depois, né, na formação seguinte, foi a seguinte: quando o estudante não quer fazer atividade, e a gente vai forçando, faz, e ele está ali se recusando, parece que dói fazer essa atividade. E eu fui lembrando, assim, de teve uma vez, eu vi no YouTube um vídeo, uma psicanalista, e ela falou que um paciente dela, autista, falava que uma professora batia nele. Ela me bate, eu não gosto, eu sinto muita dor. E daí ela foi observar, né, um dia. Chegou a aula dessa professora, ele era muito querido, e ele era aquele autista, assim, que, né, mantinha uma certa distância, né. Então, a professora chegava ai, meu querido, abraçava, e não sei o que, fazia um carinho. E ele sentia, assim, aquilo era muito invasivo, e ele olhou, assim, para ela, que ela estava na rua, e disse: tu tá vendo como ela me bate, né? E era realmente, assim, a questão do tocar, e isso já era muito para ele, né? Claro que isso é muito complexo, né? Nós conhecermos, nós que, nos anos finais, que a gente entra, dá um sinal, a gente sai, né? Mas essas características aqui, essa característica que ela trouxe é algo que eu acho bastante significativo, né? Tem uma dificuldade maior para nós, para separar o que é especificidade da inclusão, né, desse estudante, e o que é a adolescência, que tem a preguiça, que tem a vontade de ter outros interesses, né? Mas eu acho que assim, a gente propõe, a gente vai, e a gente não pode se frustrar porque hoje aquilo que eu propus o estudante não fez. Não, deixa guardado, tenta na próxima semana, não deu certo de novo, então uma outra proposta, né? Mas a gente vai fazer aquilo que a gente tem condições, a gente não vai também se frustrar por não fazer 100% do que a gente espera para a inclusão, né? E uma outra questão que eu trago será que esse estudante ele aguenta toda essa rotina, né, todo esse período? Porque às vezes a gente acaba pensando assim: eu preciso fazer adaptação para o estudante de inclusão e eu preciso fazer algo para 50 minutos de arte, 50 minutos de ensino religioso. Só que nenhum dos outros estudantes vai chegar e vai ficar 50 minutos fazendo algo, né? Então, eu tenho 2 períodos de ciências, ele vai passar os 2 períodos fazendo? Não, para um pouquinho. Eu tenho lá um período de arte. Todos os estudantes já chegam com um lápis na mão e param para fazer uma atividade. Eu tenho ensino religioso, eles já vão entrando na porta, já vão fazer. Não, tem. Então, assim, a gente parar para pensar também que às vezes é uma proposta. A gente vai fazer para esse estudante que tem assim, uma adaptação maior, uma proposta para aquele período de arte, uma proposta para aquele período de ensino religioso. Tá bom, essa proposta durou 20 minutos, ok, agora tu descansa, né, um pouquinho ali, depois eu vou te chamar para a gente aqui retomar, corrigir uma coisinha aqui que tu fez, e no outro período ele vai ter outra proposta, né, porque às vezes, assim, para aquele estudante passar 4 horas dentro da escola já é um grande desafio. Imagine se a gente colocar atividades para o período inteiro, né.
E daí, então, assim, para nós, nos anos finais, uma das coisas que a gente acaba fazendo, principalmente em arte, ensino religioso, vou tentar achar algo na internet, né? E daí, aquele estudante que tem, assim, uma questão cognitiva, né, que demanda mais de nós, né, porque ele não está, assim, vamos dizer, né, de uma forma bem grosseira, né, não está no mesmo ritmo da turma, mesmo nível da turma, né, a gente vai, então, ele está lá no 6º ano, eu vou pesquisar algo do 4º ano, do 3º ano para ele, porque é o nível ali que ele consegue acompanhar. Só que o 4º e 3º ano são crianças. E daí a gente vai lá com uma atividade de criança para adolescente que está no 6º ou 7º ano. Então, às vezes, nos anos finais, aquela proposta que a gente vai dar para a turma e a gente investir em adaptar essa proposta sai muito mais vantajoso do que pegar na internet algo dos anos iniciais, né? Porque vai distanciar dos objetivos que a gente coloca lá no plano de metas e vai infantilizar a proposta, né? E daí começa aquela coisa de não querer fazer, porque ele vai pegar uma folhinha, principalmente aqueles estudantes que não são alfabetizados, a gente vai, eu vou fazer algo aqui com palavras, e só que as atividades de alfabetização são para crianças de 6, 7 anos, né? Então, cuidar para não infantilizar, né? E daí, às vezes, a gente tem uma proposta lá, estou trabalhando monocromia, policromia em arte, por exemplo. Eu posso tentar ver que atividade, né? Acho que a Elaine depois vai falar bastante disso da questão do desenho universal, né? E a Elaine e a Gabi trouxeram nas formações aqui presenciais que, às vezes, a gente planeja algo para o estudante de inclusão e acaba atingindo toda a turma. Aquela proposta teve um sucesso muito maior do que a gente costumava fazer nos anos anteriores, porque ao adaptar a gente conseguiu fazer de uma forma que atingisse toda a turma. Então eu estou lá trabalhando de forma mais teórica, por exemplo, a monocromia, policromia, e quero fazer ali quero que eles me mostrem que sabem isso, que aprenderam, para depois fazer uma atividade mais, né, mais artística, vamos dizer assim. Eu posso, por exemplo, fazer vou mostrar aqui. Isso aqui foi uma atividade que eu fazia quando eu já complementei a carga horária com arte, né? Mostrei imagens, né? E eles tinham de classificar em monocromia e policromia. Enquanto eles botavam, acho que no caderno, do 1 ao 15, e cada imagem tinha um número, né? Mostrando no slide uma por vez. Eles iam colocando se era monocromática ou policromática. E a partir disso, a gente pode fazer assim, o estudante que é adaptado, ele vai receber impressa essas imagens e vai ter ali um monocromático, policromático, ele tem que marcar um X, porque ele não escreve, por exemplo. Então, assim, tentar ver uma forma de adaptar a atividade que a gente vai fazer com o resto da turma, né? Acho que atinge mais os estudantes. Nessa mesma formação de ensino religioso, né, essa que está disponível no YouTube, tem a fala da Marielle de Souza, que é professora da sala de recursos da Escola Leonel. E ela falou, a professora Melissa falou bastante sobre o autismo, né, e essa aqui falou mais sobre um pouco de cada, né, e ela fala sobre as nossas habilidades, fala, então, do TDAH, e uma das coisas que ela falou era a diversificação dos estilos de aprendizagem. Quando a gente pode ser na aula de arte, ensino religioso, geografia, português, quando a gente pensa em diversificar as estratégias, né, para atingir os estudantes que são mais ouvintes, os que são mais visuais, os que são mais sinestésicos, aqueles que precisam marcar o caderno, aqueles que precisam escrever. Nessa diversificação, a gente atinge a todos, né? Então, isso é algo que também pode. Às vezes a gente pensa assim, o que eu posso fazer de inclusão, mas às vezes essa diversificação vai atingir os estudantes, né, do grupo da inclusão. Quem não escreve pode desenhar, pode circular, pode marcar X, pode pintar, pode falar. Quem não fala pode escrever, pode apontar, pode circular, pode colar, né? Então a gente pode tentar ver assim a questão das estratégias, a gente vai testando e vai anotando no plano de metas o que está dando certo, até mesmo no próximo ano, se trocar o professor, a gente saber ali, né, isso aqui são atividades que atingem a esse estudante, né? A Elaine e a Gabi falaram bastante disso, de o plano de metas não ser algo para inglês ver, né? Não, coloca um mínimo de habilidades que tu acha assim, que realmente o estudante é capaz de dar conta. Se ele conseguir mais do que isso, ótimo, né? Mas no plano de metas vai ter aquele mínimo,
E ele é algo vivo, ele é algo que vai estar ali e tu vai modificando, acrescentando, né? Conforme tu vai vendo os avanços, as possibilidades, vai conhecendo, né? Nós, nos anos finais, a gente demora bastante para conhecer na totalidade esses estudantes. Por exemplo, aqui, pensar, então, numa atividade que todo mundo possa fazer e que aquele estudante que não escreve, por exemplo, que daí não é nem a questão só da inclusão, às vezes pode ser um estudante com dificuldade de aprendizagem, né? Ele não tem um transtorno, né? Ele chegou aí por conta da pandemia, por conta da enchente, ele acabou chegando nos anos finais sem saber, sem estar devidamente alfabetizado, vamos dizer assim. A gente pode, na aula de arte, ensino religioso, que não tem assim uma questão de eu preciso fazer uma prova, né? Como tem aí na cultura da educação, né, para os demais componentes. Então, essa flexibilidade que a arte e ensino religioso têm, naturalmente já faz aí um processo, já está há muito mais passos para a inclusão, né? Então, às vezes a estratégia ali, digamos, eu peguei aqui um caso que eu fiz em arte uma vez, que era, eu contei para eles, escolhi uma das histórias dos contos infantis, e eu trouxe para eles a versão original, vamos dizer assim, né? E que era totalmente diferente, né? Claro que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque algumas dessas versões originais são, né, bem pesadas, né? Mas aí contei para eles, ó, as histórias elas foram se modificando ao longo do tempo, e a proposta foi: escolha uma história, né, essa bem famosa, que vocês vão falar um título e todo mundo aqui vai saber qual que é, e proponha um novo final. Tá? E daí eles apresentaram. Numa outra turma era com um filme. Escolha um filme que todo mundo aqui conheça e proponha aí um novo final. Então, nesse momento aí, é um momento que aqueles estudantes de inclusão, que às vezes podem se achar assim, principalmente os nossos anos finais, são adolescentes, em que eles acabam assim, pensando, eu não estou no mesmo nível, eu vou me esconder um pouco porque eu quero namorar, mas as meninas estão vendo que eu não respondo lá as atividades, não vou bem nas provas, né? A gente sabe que tem alguns estudantes que têm um pouco de dificuldade, né, em se aceitarem enquanto ali, né, as suas especificidades, né? Eu tenho um estudante, por exemplo, que a prova é adaptada e a entrega da prova para ele fazer e a devolutiva tem que ser quase que escondido, porque ele morre de vergonha de ter a prova, de que os outros saibam que ele tem a prova adaptada, né? Então, nesse contexto aqui, por exemplo, é um contexto que muitos estudantes nossos de inclusão conseguiriam realizar, fazer, né? Então, tentar propor assim, algumas coisas que em alguns momentos, a gente não vai conseguir todos, mas em alguns momentos, aquele estudante vai conseguir ali se sentir fazendo parte desse contexto adolescente, né? Porque eles são adolescentes e eles são adolescentes 100% do momento que eles estão na escola, mas eles serão estudantes quando eles querem, né? E nosso papel é tentar fazê-los serem estudantes, né? Que não é fácil. Então, aqui, vou trazer, pessoal, mais ou menos nessa linha assim. Identificar as potencialidades e as limitações dos estudantes e tentar pensar nisso, numa forma de adaptar. Então, ali, por exemplo, o estudante é um ótimo ouvinte, mas ele tem questões de escrita que ele não dá conta, ele não consegue escrever, não consegue pôr no papel as ideias dele, né? Digamos, seja alguém que tem ali um transtorno global e chegou e não conseguiu se alfabetizar, ainda está no processo, mas ele é um ótimo ouvinte, ele consegue falar, reproduzir ali oralmente tudo que tu está explicando. Daí, cada aula eu vou pensar numa adaptação do que ele é do grupo de inclusão, eu tenho que enviar algo pronto. Daí, a minha aula de hoje, por exemplo, é uma aula lá sobre impressionismo, onde eu vou apresentar uma projeção, explicar ali a incidência de cor, e daí, enquanto a turma inteira está tendo essa aula, o outro está fazendo uma atividade adaptada. Sendo que o outro é um ouvinte, ele vai ouvir e tudo que ele ouvir ele vai entender e vai conseguir oralmente te passar. Não precisa de adaptação. Né? Então, tentar assim, lidar com as potencialidades e ver ali, né, uma forma de fazer essa adaptação, né? Outro exemplo aqui, né? O estudante, tudo que eu proponho, ele realiza. Só que ele não memoriza, né? Eu tenho um estudante assim no turno da manhã. Ele tem a questão dele, a memória. A memória não vai. Então, tu explica, ele ok, faz agora a atividade, ele ok.
no próximo período ele não lembra, tá? Essa é a especificidade dele, né? Tu olha para ele, ele não é um estudante de inclusão típico, né? Ele é da rede particular, ele, por exemplo, ele foi agora no intercâmbio para a Espanha, normalmente, só que em sala de aula ele não tem nenhum tipo de memorização. E ele tem as provas, né? Então, como que a gente faz, né? Como que a gente faz? Então, um exemplo aqui, né, trabalhar, ver formas de registrar esses conceitos e que ele possa um dia resgatá-los, né? Então, por exemplo, em sala de aula, eu trabalhei ali, né? Sou professor de geografia, como contei para vocês, né? Eu trouxe aqui um exemplo lá. Onde é mais quente? Eu não trouxe a pergunta para ele assim, em que parte da Terra faz calor no todo? Ele tem que resgatar lá da memória dele, que é na faixa tropical do planeta. Não, ele não vai conseguir, ele não tem a questão da memorização. Mas olha a questão, né? Eu já trouxe possibilidades e eu destaquei, né, o que ele vai escrever. Ele vai ter que pensar em uma ou duas opções, né? E deixei um espaço ali, né? Isso aqui até não era dele, isso aqui era de uma outra estudante que tinha questões muito mais graves, assim, né? Até mesmo de motricidade para conseguir escrever, tá? Então, precisava assim, de um suporte muito maior. Então, aqui também é dessa mesma estudante que precisa desse suporte. Apresentei ali, trouxe de novo o que era o setor primário, tem ali, para ela resgatar isso. Tem uma imagem, também um outro suporte, e tem ali as opções, né? Ela vai marcar, né? E ela que tem questão de motricidade para conseguir escrever, o marcar é muito mais fácil. Aqui tem lá o conceito e tem uma imagem para tentar ver se esse conceito fica concreto para ela, né? Tá? Então a gente pode pensar assim, se vai ter alguma atividade de ensino religioso ou de arte, acho que até mais ensino religioso, né? Essas mais teóricas, tentar ver aqui conceitos, assim, formas de registrar o conceito. E daí pensar assim, daí agora para os professores que não são de arte, ensino religioso, né, que tem outros componentes, né, uma dica assim que eu dou é, se eu estou numa disciplina que eu vou fazer prova, né, eu preciso então que em sala de aula, para esses estudantes que não têm a questão da memorização ali, né, eles consigam resgatar o processo de fazer, todo aquele encaminhamento. Então, aqui numa avaliação tinha a questão de Goiânia, né, e a conurbação ali de Goiânia. Mas em sala de aula a gente fez de Curitiba. Era o mesmo processo, então não era algo novo, né, para ele, né. Outro exemplo aqui, o estudante tem altas habilidades, né, então ele consegue, como disciplinas ele tem hiperfoco, ele vai ir muito bem, né, outras ele já não vai ter tanto hiperfoco, mesmo sendo altas habilidades, mas ele vai conseguir a média, né, mas ele não socializa, assim, ele não consegue interagir, quando interage, assim, tem questões de dificuldade, de relação, ou até ele não é altas habilidades, tem aí uma questão, um transtorno qualquer, e ele não socializa, não está integrado à turma. Só que a gente tem que pensar assim, ele pode estar ali quietinho, fazendo as atividades, e vai do sexto, vai do sétimo, vai do oitavo, vai do nono, só que esse estudante vai para uma escola enorme de ensino médio, depois ele vai lá para a vida adulta, né? E aí ele passou por tantos anos de escola e não aprendeu a socializar. Ele pode não socializar como todo o restante, mas o mínimo, acho que ele vai ter que desenvolver. E é mais ou menos isso, pessoal. Pensar assim, ele não vai mudar da noite para o dia, né? E quem sabe até nos 9 anos de escola pouca coisa vai acontecer, mas pouca coisa tem que acontecer, alguma evolução tem que ter, né? Então, tentar promover atividades em grupo para trabalhar essas habilidades. E a questão é incentivar a socialização. A Melissa citou a questão do filho dela, que é autista, e mostrou fotos dele hoje nos anos finais, conseguindo lá fazer algumas apresentações curtas e logo depois saindo, mas para ela é uma grande conquista, e foi um trabalho dos professores ao longo do tempo, incentivando. Teve um momento lá, anos atrás, que esse estudante chegou, apareceu, saiu, chegou, apareceu, saiu, numa outra chegou, apareceu, saiu, daqui a pouco a outra ficou um pouco mais, agora consegue falar e depois que apresentou sair. Então, assim, é uma evolução, só que a gente tem que ir incentivando isso. Daí, a arte e ensino religioso tem várias propostas que a gente pode fazer, né? Propostas coletivas, onde vai ter um resultado final juntos, né? Tem uma atividade que eu acho bem interessante, que algumas escolas ainda fazem, que são os book trailers, que eles gravam vídeos lá de livros, né? No Tancredo eu lembro que tinha bastante isso,
Então, eles vão ler um livro e eles vão fazer um trailer, né, do livro ali, ver se é um trailer, vá ao cinema, assista filme tal, uma história que conta isso, deixa aquela dúvida para tu querer assistir, vai ser de um livro, né, ou até em arte, dá para fazer também de filme, né. Ensino religioso, por exemplo, júri simulado, né, algo que as escolas, algumas fazem, eu lembro que a Jacob fazia o júri simulado, algumas fazem história, outras fazem ensino religioso também, né. Uma amostra fotográfica, né? Dá para fazer ensino religioso, por exemplo, uma amostra das tribos, né? Os grupos vão ver que tribos que vocês fazem parte, ou que vocês conhecem, que os jovens fazem parte. Vai representar os skatistas, o pessoal que é fitness, vai representar o pessoal que gosta de K-pop, o pessoal que gosta do funk, dá para fazer ali a partir de uma foto, né? E eu lembro, eu fiz uma vez, daí era dentro da geografia, pegando essa ideia das tribos, né? Das microterritorialidades urbanas, e a gente fez um concurso de fotografia, né? Então, assim, eles puderam escolher a foto que as mais votadas da turma, disputaram com as mais votadas de outras turmas, assim, eles puderam conhecer das outras turmas e votar. Então, dá para fazer também em arte, muitos profs de arte fazem, pegar uma obra e eles terem que fazer uma fotografia representando a obra, né? Então, assim, tem inúmeras possibilidades, né? Eu acho que dentro de arte e ensino religioso são componentes que não tem aquela cultura do um virado, todo mundo virado para frente, um olhando para a nuca do outro e copia, fala, né? Dá para fazer, então, inúmeras coisas diferentes, diversificadas aí, né, por conta de serem componentes mais abertos, mais fluidos, né, mais dialógicos e mais interdisciplinares, né. E o que eu quero deixar, então, como uma fala, assim, né, um registro, né, uma frase que eu acho bastante importante, é essa do Mário Sérgio Cortella, que é: faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições de fazer ainda melhor. Né? E é isso. A gente não vai conseguir fazer tudo, mas a gente vai fazer o nosso melhor e a gente tem que estar bastante contente, satisfeito, né, por esse melhor, né, e pensando vamos lá, tem que evoluir, né, questão de estrutura, questão de tudo, mas não se sentir frustrado, né, pessoal. Aqui a nossa rede tem professores excelentes, né, professores muito bem qualificados que fazem um trabalho assim que transborda competência e diferencial. Então a gente tem que ter bastante orgulho dos profissionais que nós somos. Tá bom? Acho que era esse o final. Aqui só autismo e inclusão escolar, a formação de ensino religioso de setembro de 2023, para quem quiser ouvir a Melissa e a Marielle, né, que tratam mais diretamente da questão da inclusão. Agora eu deixo para a Elaine. Certo. Boa tarde, colegas. Pessoal, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou Elaine, sou colega de vocês da prefeitura, passando um caminhãozinho. Sou professora de língua portuguesa, estou na rede há 20 anos. E durante esses 20 anos eu passei por 3 escolas e participei de vários papéis, né? Já fui professora de português, de inglês, de matemática, professora de EJA, já fui gestora de escola. Então, durante esses 20 anos, a inclusão sempre foi um desafio bastante importante. E nesses últimos anos eu tenho buscado bastante formação nessa área e atualmente estou no CEIA, que é esse espaço que atende o pessoal da educação especial do município. Isso era para ser a capa, eu não enxergo mais ninguém. Bom, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o que é o CEIA, né? A gente tem percebido que as pessoas, os colegas, não sabem muito bem o que é o CEIA, onde fica, para que serve. Então, no município há 2 CEIAs, o CEIA Ana Lúcia, que fica ali perto da Escola Rio de Janeiro, é o CEIA mais antigo do município, há 22 anos. Infelizmente, também foi acometido pelas enchentes, então, esse ano o pessoal não está atuando ali, os professores estão lá no Vitória atendendo. E o CEIA do qual eu faço parte, que é o CEIA professora Dirneide, que fica atrás da UPA ali na Boqueirão.
Então, a gente se divide em entender os alunos do lado de lá, do trem, e os do lado de cá, tá? E nesse slide aqui eu trouxe, então, uma estrutura de como que a gente se organiza, né? Quais são as áreas que o CEA tem que dar conta, né? Então, nós somos responsáveis por atender estudantes, por atender as famílias e também por fornecer formação docente e assessoria às escolas. Mas tudo isso especificamente do público-alvo da educação especial. E isso é uma questão determinada por legislação. Então, o pessoal da educação especial são os que têm deficiências físicas, deficiência intelectual, o pessoal do transtorno do espectro autista e o pessoal das altas habilidades e superdotação. Então, os estudantes da rede, nós atendemos tanto a educação infantil quanto o ensino fundamental. Então, por aí, por esse dado, vocês já imaginam o quantitativo, né? Os alunos são, então, mapeados pelas equipes diretivas, né? As orientadoras, então, as orientadoras da sala de recurso têm essas informações. E esses alunos são, então, encaminhados para o CEA, se marca uma agenda com o CEA, se faz toda uma triagem de documentos e, posteriormente, se faz uma segunda triagem desses estudantes. E aí a gente vai perceber se realmente é público-alvo e, sendo público-alvo, qual área do CEA vai poder contribuir para esse desenvolvimento desse indivíduo, né? Porque o CEA ele tem algumas áreas que a gente consegue atuar. Tem a área das emoções ali, que é trabalhado com a professora Luciane, que também é psicóloga de formação, então ela trabalha com as questões das organizações emocionais, dos comportamentos. Tem a professora que trabalha a fono, porque também é formada em fonoaudiologia. Tem a área da psicomotricidade, que são professores da educação física com especialidade em psicomotricidade. E tem a área das aprendizagens e da cognição, que normalmente são profissionais com psicopedagogia e AEE. Então, eu faço parte dessa área da cognição. O primeiro item que eu gostaria de trazer para vocês, né, já que a proposta dessa nossa formação hoje é contribuir com estratégias nas adaptações de material. E foi nos alegra muito essa parceria com a Casa de Formação, porque a gente sabe que a demanda é muito alta, né? E às vezes nos falta espaços para a gente construir essas estratégias. Então, estamos participando de todas as formações, de todas as disciplinas, já participamos de português, já participamos de história e geografia, talvez alguns de vocês já tenham escutado, né, essa nossa fala, por essas disciplinas que a gente já passou. Educação física também, e é justamente isso, é contribuir com estratégias que vão facilitar nesse dia a dia com o trabalho com os estudantes. E aí a gente parte do princípio do PDI, que a gente costuma chamar de plano de metas, né? Até então era plano de metas. É um documento que, às vezes, ele incomoda um pouco os professores, porque é mais uma demanda, né, tu tem que preencher, mas o Rodrigo trouxe uma fala muito importante, e a gente vem reforçando isso nas formações, né. O PDI, ele tem que ser algo que vai nortear o nosso trabalho. Ele tem que servir para nos ajudar. Então, a gente vai colocar ali metas realmente de coisas que a gente precisa observar primeiro esse estudante e que são muito, muito reais, assim, muito concretas. A gente não precisa fazer um documento cheio de metas retóricas e encher de códigos de BNCC, porque não é por aí. O negócio tem que ser mais objetivo, tá? Então, sobre o plano de metas, o toque que a gente dá é isso, façam com que esse documento seja um aliado de vocês. Então, assim, muitos objetivos desse público são compartilhados. Então, é importante que todos os professores pensem
em cima do mesmo estudante. Não é necessário que cada professor da área liste um rol de objetivos separadamente, sendo que muitos desses objetivos são compartilhados. Então, sugerir que nas próximas organizações de calendário, com as equipes, que se tenha espaço com a sala de recursos para se fazer estudos de casos, para conhecer estudante, para que esse PDI ele seja mais próximo do real e realmente um documento que vai nos ajudar na construção do nosso planejamento, tá? Bom, pessoal, eu não enxergo vocês, então eu vou tocar direto aqui a minha apresentação e depois eu abro ali, vou no chat e aí vocês levantam a mãozinha para colocar as dúvidas, tá certo? Eu gostaria de contribuir trazendo um pouquinho de teoria, muito rapidamente, assim, vou deixar a dica para quem se interessar por essa área, para procurar, é uma área bastante interessante, que é o desenho universal. O Rodrigo pincelou um pouco ali do que se trata, né? E a ideia surgiu ali na década de 60 na área da arquitetura. E a questão é justamente de se pensar adaptações que beneficiem a eliminação de barreiras para as pessoas com deficiência, mas que também vão, de certa forma, ajudar a outras pessoas que não tenham necessariamente uma deficiência. E sempre que eu trago esse conceito, eu trago sempre o mesmo exemplo, que é bem ilustrativo, da rampa. A rampa, ela serve para as pessoas, para os cadeirantes, para pessoas que têm alguma dificuldade de mobilidade, mas ela também pode servir para uma mãe empurrando um carrinho de bebês, né? Para alguém que precisa se apoiar ali no corrimão, para um de nós que eventualmente tenha fraturado uma perna, um pé, e precisa de muletas. Então, a rampa ele é um recurso pensado para atender um público específico, mas também vem e atende a muitas outras pessoas. E esse conceito é tão bacana que ele foi se expandindo para várias áreas, entre elas a educação, tá? Eu tenho aqui uma lâmina com o conceito, tá? Eu não vou ler, mas eu deixo aí a dica para quem quiser buscar. E quero trazer para vocês também esses princípios que norteiam o desenho universal. E em cima desses princípios, a gente pode utilizar muito para as nossas adaptações em sala de aula, que é maximizar a aprendizagem e a participação de todos os alunos, reduzir barreiras ao aprendizado e adaptar-se às necessidades individuais dentro da sala de aula. E quando eu trago isso, esse conceito do desenho universal, eu trago também um exemplo de uma adaptação feita numa aula de matemática para um estudante específico com deficiência visual. Então, esse professor, ele estava trabalhando esse conceito de raiz quadrada, e ele tinha esse estudante. Então, ele pensou numa forma de apresentar esse conceito com material tátil. E aí, com o seu conhecimento da área, né, ele sabe que todo número, eu também não sabia, e aí que está o lance do desenho universal, porque contribuiu para a minha formação e para todos que escutam isso, que não são lá da área das exatas, que esses números são quadrados. E diante de posse desse conhecimento, ele construiu aquele tabuleiro ali com os 9 pinos, né, para mostrar que o número 9 é um número quadrado, e vocês podem perceber ali que ele é todo construído em cima, né, a base é 3, né, 3, 3 e 3. Então, por aí, ele criou um recurso para atender um estudante específico, mas que ao expor isso para a turma toda, contribuiu enormemente para o conceito, né, para o conhecimento. Então, eu trago esse exemplo, ele é muito ilustrativo do quão se apropriar um pouquinho desse conhecimento do desenho universal pode nos ajudar com as nossas adaptações. Então, aquilo que eu posso pensar para o estudante, eu posso também aproveitar para todos. E aqui, retomando, então, muitos dos exemplos trazidos pelo Rodrigo, que, ao contemplar múltiplos meios de representação,
né, explorar outras formas de apresentar o conteúdo, eu vou conseguir acessar aquele estudante que necessita de alguma adaptação em decorrência da sua deficiência, mas também aos estudantes que têm as diferentes inteligências, né? Então, assim, uma aula expositiva, eu posso abordar o mesmo conteúdo numa outra aula através de um vídeo, eu posso abordar também o mesmo conteúdo depois através de uma música. Pensar o nosso planejamento da forma mais múltipla possível para que a gente consiga atender o máximo de pessoas possível, entre elas os estudantes da educação especial. Outra questão importante também que a gente observa, tanto para os alunos da educação especial, e que também é muito bacana da nossa prática de sala de aula, que são os múltiplos meios de expressão. Quer dizer, demonstrar o que se aprende de diferentes formas, validar a expressão de um conteúdo através da potencialidade daquele estudante. Porque, pessoal, uma coisa que a gente tem que ter em mente, tá? É que nós, professores, nós que trabalhamos com a educação especial, a gente trabalha com a potência do estudante. A clínica, o médico, trabalha com as dificuldades, a gente trabalha com a potência desse estudante. E, através dessa potência, a gente vai contribuindo no processo todo. O estudante de inclusão é um estudante que necessita de múltiplos atendimentos. A gente sozinho, a escola sozinho, não vai dar conta, né, de resolver todas aquelas questões. A gente faz parte, sim, de todo, né, do hall de profissionais que estão atuando com aquele indivíduo. Então, a gente contribuir nesse processo é importante. E é nesse sentido que a gente gostaria de que vocês saíssem com esse sentimento dessa nossa formação. A gente não dá conta de tudo, mas a gente consegue contribuir. Apesar de todas as nossas dificuldades, apesar de todas as questões que envolvem legitimamente a nossa profissão, né, e as nossas solicitações que a gente busca sempre, que enquanto categoria a gente deve continuar buscando, mas a gente não deve se entregar para as dificuldades e passar em branco pela vida desses estudantes. A gente consegue, sim, contribuir nesse processo. E o terceiro princípio, que seriam os múltiplos meios de engajamento. Então, assim, o pessoal ali, né, do autismo, embora a gente não... Eles tenham padrões para que tenham um CID de autismo, mas a gente sabe que eles também são muito diferentes entre si, né? Não dá para a gente estereotipar, mas... umas características é que o autismo tem a questão do hiperfoco, então engajar o aluno através do hiperfoco é interessante, é uma estratégia interessante, e aí nessas formações que a gente participou, vários professores contribuíram, trouxeram experiências suas de conseguir acessar um estudante, muitas vezes tido como um estudante que não participa da aula, que não interage, que fica só desenhando. Então, o professor conseguiu acessar esse estudante através do desenho, e pelo desenho ele conseguiu expressar o seu conhecimento. Então, validar essas formas de expressão ajuda no engajamento, ajuda no aprendizado como um todo, né? Então, o desenho universal, ele vem para contribuir nesse processo de adaptação para esses estudantes, para os PCDs, mas também vem para nos ajudar na nossa prática de sala de aula. E aí, com esse mapa mental aqui, a gente tem uma estruturação de tudo que foi falado, né? Que o diagnóstico, ele não define uma adaptação. Dizer que o estudante é um autista não vai nos dar assim, um norte, né? A gente não vai conseguir planejar somente com essa informação do diagnóstico. Conhecer o nosso estudante, construir um plano de metas para que a gente possa utilizar nos outros anos, ler planos de metas antigos, isso tudo vai nos dar mais informações sobre esse estudante do que, às vezes, simplesmente um diagnóstico de autismo ou de DI, enfim, tá? Gente, boa tarde, então, colegas, eu sou a professora Gabriela, agradeço de antemão o tempo de vocês e a disponibilidade.
Hoje eu vou compartilhar algumas sugestões de atividades, de adaptações de recursos didáticos que vão ao encontro do que o Rodrigo mostrou para vocês. Eu trabalho no CEIA, na área da aprendizagem, e sou especialista em educação especial e processos inclusivos. Retomando o que a Elaine disse, diagnóstico, ele não define a adaptação de atividade. Então, assim, não é o CID, não é a idade, não é o ano escolar que vai definir o que o meu aluno vai aprender ou não. Então, assim, quando a gente fala em atividade adaptada, a gente está se referindo ao quê? A alguma atividade que elimine as barreiras, né? E que um aluno consiga, de repente, entrar num ciclo, eu sei que é difícil, né? Onde ele consiga fazer, consiga acertar, consiga avançar, principalmente de forma autônoma, que essa é o foco da adaptação da atividade, que o aluno consiga realizar a atividade de forma autônoma, sem aquela participação constante, tanto dos professores quanto dos TEBs. Então, eu vou mostrar para vocês agora algumas estratégias que trazem alguns êxitos, alguns benefícios com alguns alunos. Pode passar, Elaine. Bom, então a gente vai à parte prática agora, que vai bem ao encontro do que o Rodrigo trouxe para vocês, do que o Rodrigo já faz também na sala de aula. Então, eu sempre digo que eu faço o que eu posso com os recursos que eu tenho. Então, eu trouxe para vocês recursos que a gente já tem disponíveis, né? E que vão conseguir, de alguma forma, agregar, né, nas adaptações. Então, aqui eu trouxe algumas ferramentas de adaptação que envolvem a baixa e a alta tecnologia. Então, assim, quando a gente fala em baixa tecnologia, a gente está se referindo àqueles materiais que geralmente a gente tem à disposição na escola, aqueles materiais que a gente coleta em casa para levar para a escola, para que o aluno tenha algum recurso palpável. Pode passar, Elaine. Aqui eu trouxe a adaptação de uma pauta ampliada para os alunos que têm alguma dificuldade motora ou, de repente, visual, né? Essa a gente pode construir tanto com EVA, para que o aluno consiga escrever. E também, recentemente, a Tilibra, ela lançou um caderno com uma pauta ampliada também, que facilita muito o trabalho dos estudantes que necessitam desse tipo de suporte. Esses dias, um aluno nosso, lá do CEIA, não conseguia escrever no caderno e ele tinha uma prof particular. E a prof particular trabalha com aqueles cadernos que tem aqueles quadradinhos para que ele organize as letras também dentro daqueles quadradinhos. É também uma boa estratégia de trabalho. Pode passar, Elaine. Aqui são as ferramentas de alta tecnologia. Então, nós trouxemos como sugestões o Kahoot, que são aqueles jogos de aprendizagem, normalmente é muito usado nos anos finais. O WordWall, que é uma plataforma online que dá a possibilidade do professor criar as atividades personalizadas ou também utilizar as atividades interativas que já foram criadas por outros professores. Escola Games também é uma plataforma de jogos pedagógicos. O Live Worksheets é muito legal porque ele possibilita a criação de atividades interativas, ou seja, a gente pode pegar um PDF, colocar dentro do Live Worksheets, que ele vai desmembrar aquela atividade e o aluno vai conseguir realizá-la de forma interativa. Pode ser uma atividade de ligar, uma atividade de recorte, o aluno consegue arrastar, por exemplo, a palavra até a imagem. Tá travando aqui. Agora deu. Aqui outra possibilidade de trabalho que eu trago para vocês, que nós já utilizamos no CEIA, principalmente com aqueles alunos que têm dificuldade na escrita, mas a parte oral é bem desenvolvida, é o Google Docs. O Google Docs, ele nos possibilita a digitação por voz. Então, se vocês forem em ferramentas, vai ter ali digitação por voz. Então, dá para fazer um trabalho bem bacana de forma oral com esse aluno.
Outra possibilidade de trabalho que é muito válida e eu uso bastante também é o Genial, que ele tem a opção de caça-palavras. E dentro da criação do caça-palavras, a gente consegue adaptar, tornar ele fácil, médio ou difícil. E dentro do fácil, médio ou difícil, ele traz ali as dificuldades. No fácil são palavras escondidas na horizontal e vertical, sem palavras ao contrário. O médio, aí tem as palavras na vertical e na diagonal. E normalmente esse caça-palavras, ele sai já com a resolução embaixo. Eu dou o print do caça-palavras, levo lá para o Canva e adapto. Às vezes, eu não coloquei aqui a imagem, mas a gente coloca a imagem com a palavra embaixo e a seta para direcionar. Olha, essa palavra está na horizontal, essa palavra está na vertical. Elaine, pode passar. Bom, o Canva, eu sou suspeita para falar, porque eu trabalho muito com o Canva. Ele é uma plataforma de design gráfico. Ele foi disponibilizado pela prefeitura, né, para nós professores, é um recurso gratuito. Eu adquiri o Canva há um tempo atrás, na época que nós tínhamos que entregar o contra-cheque, então eu tenho aquele Canva Pro, então desde então todas as adequações, as adaptações e elaborações de recursos didáticos eu faço pelo Canva. Como eu trabalhei muito tempo em escola de surdos, os recursos didáticos, eles não são voltados para os surdos, né? Eles são voltados para ouvintes. Então, eu tive que construir todos os meus materiais. Eram buscas incessantes na internet e eu não conseguia materiais adequados para eles. Então, o Canva é uma excelente ferramenta para esse tipo de... para o nosso trabalho, né? Então, através do Canva, é possível nós editarmos PDF. Tem algumas palavras-chave que a gente utiliza que facilitam a busca. Folha de atividades, aparecem várias atividades editáveis que nós conseguimos adaptar de acordo com a necessidade do aluno. Se o aluno tem hiperfoco nos dinossauros, eu vou adaptar aquela atividade de acordo com o hiperfoco do meu aluno para chamar mais atenção, né? Para tentar criar um vínculo. Eu digo que o vínculo ele é fundamental, ele é 50% do nosso trabalho, né? Quando a gente consegue criar um vínculo com o nosso aluno, a gente consegue acessar esse estudante. Flashcards, a gente consegue criar aqueles cardzinhos com as imagens, com conceitos, né? Mapas mentais para auxiliar, para ofertar um apoio visual para o aluno. Então, ele vai te oferecer diversos layouts editáveis que vão te auxiliar na adaptação das atividades. Pode passar, Elaine. Bom, aqui também eu trago uma dica de fonte, de tipografia, que a gente deve priorizar, utilizar. Então, Arial, tamanho 14 para enunciados e títulos, e 12 para atividades. Evitar diversos tipos de fonte na mesma atividade para não dar uma confusão visual no aluno. Priorizar letras em caixa alta, porque normalmente alunos da educação especial, eles têm bastante dificuldade na leitura, tanto de letra script quanto cursiva, então priorizar as letras em caixa alta. Utilize recursos para destaque, então foi aquilo que o Rodrigo mostrou, né? Pode ser tanto um recurso em negrito, destacar aquelas palavras mais importantes em negrito, quanto colocar uma cor para destacar palavras-chave, tanto de enunciados quanto no texto, né? Então, esse tipo de destaque traz mais conforto visual para o estudante e também faz com que o aluno não se disperse e foque diretamente no que é necessário para ele naquele momento. Pode passar, Elaine. Aqui também eu trago uma sugestão do Canva, que é uma indicação de fonte tracejada. E também trago como sugestão, que eu utilizo bastante para quem vai fazer um pontilhado na hora, é usar canetinha amarela.
né? Porque acaba economizando o nosso tempo e o estudante consegue realizar a atividade de forma mais assertiva e precisa, porque a gente demorava muito, eu pelo menos, né, demorava muito tempo fazendo aquele pontilhado e às vezes o estudante não conseguia alcançar o objetivo dele, porque realmente o visual estava bem ruim, assim, estava com bastantes desafios. Pode passar, Elaine. Então, aqui nós trouxemos algumas sugestões de adaptações de textos e atividades, né? Nada de diferente do que o Rodrigo já destacou. Então, destacar o título, simplificar o vocabulário para facilitar a compreensão, utilize textos curtos e diretos, atividade de múltipla escolha com 3 alternativas, né, para que o estudante tenha mais possibilidades de acerto, se sinta engajado, motivado, porque o que acontece? Essas crianças, elas chegam no 6º, 7º ano, elas têm um prejuízo, porque pularam muitas etapas, né, então eles chegam com um prejuízo em termos cognitivos, mas o espaço, eles têm ciência do que está acontecendo, o contexto, então a autoestima deles ela é em baixos, eles são desacreditados, eles não acreditam no seu potencial, então quanto mais possibilidades de acerto nós ofertarmos, maior são as possibilidades deles se engajar na atividade e continuar se esforçando para realizá-las, né? Relacionar colunas, completar lacunas de até uma palavra, verdadeiro e falso, de informações simples, né? Então, às vezes, alguns tipos de estruturas, elas podem exigir, assim, um esforço muito maior para os alunos alcançarem os objetivos, né? Então, às vezes, é importante nós adaptarmos as estruturas das atividades, né, para tornar esse percurso cognitivo do estudante mais acessível. Eu brinco, não existe engenharia de atividades, mas quando a gente pensa em construir uma casa, a gente não pode construir essa casa e depois modificar para essa casa ficar acessível. Então, se nós construirmos já uma atividade ou já uma casa acessível, isso vai tornar o nosso trabalho mais fácil. Elaine, pode passar. Só um pouquinho. Elaine? Acho que travou aqui, peraí. Vamos, amigo. Peraí, deixa eu vir aqui. Tá, foi. Então, vamos lá. O Rodrigo trouxe também essa possibilidade de atividade que a gente chama de atividade com modelação, né? Então, o que é? Ao invés da criança, do estudante fazer esse percurso aqui, nós mostramos como é que o aluno faz e ele vai realizar essa atividade de acordo com o exemplo, né? Então, fica muito mais fácil para que ele consiga fazer todas as atividades dessa forma, sempre com modelação. Então, utilizem a mesma estrutura, né, para vários tipos de conteúdo, que o aluno daí só vai ter que aprender o conteúdo, ele não vai ter que aprender o percurso para resolver aquela atividade. Pode passar. Bom, adaptar a estrutura da atividade. Então, aqui nessa atividade, o objetivo ele é mantido, mas o caminho para a resposta muda. Então, esse tipo de adaptação ela é ideal para aquele aluno que tenha déficit de memória de trabalho, dificuldades de organização, de localização, aquele aluno que já lê e logo esquece. Então, aqui a gente vai quebrar o texto em partes menores e adicionar a pergunta referência embaixo, né? Vamos trabalhar também com alinhamento à esquerda, né? Um alinhamento intuitivo. E logo embaixo a gente coloca um pouquinho assim para a direita a pergunta, né? E se vocês acharem importante também, podem destacar as palavras-chave ali das perguntas. Pode passar, Elaine.
Ajuda visual e jogos, então eu sempre trabalho com a recuperação ativa da memória, principalmente para aqueles alunos, que nem o Rodrigo mencionou, faz uma hora e esquece. Então, a gente trabalha com a recuperação ativa da memória. E isso a gente oferta com apoio visual, né? Pode ser em forma de mapa mental, pode ser em forma de flashcards. Nessa atividade, nós colocamos duas possibilidades. Eu coloquei a reta numérica para eles, porque eles tinham que encontrar um número, só que eles não lembram como é que eles sabem contar, mas não conseguem registrar, porque eles não lembram como faz aquele número. Então, a gente retoma e eles conseguem, acertam, e eles ficam muito felizes, assim. Na de baixo, era um trabalho de alfabetização, então a gente retoma, babebi, babu, então eles têm que completar embaixo, boliche, qual é? Aí eles conseguem lembrar, então reduz a margem de erro e aumenta a acessibilidade deles, né? Então é mais possibilidade de acerto, mais engajamento, mais confiança. Aqui algumas dicas, né? Evitar o excesso de imagens que não auxiliam o estudante na atividade, aquele percurso confuso, né? Várias atividades dentro de uma folha só, né? Então, peguem a atividade mais urgente, né? O objetivo mais urgente para trabalhar com eles. Priorizar estrutura clara, design limpo, recuperação ativa da memória, né? Pode ser com apoio visual, como eu falei, flashcards, com alguns conceitos, trabalhar um objetivo por vez. Então, aqui fica uma reflexão, né, sobre igualdade e equidade. Então, igualdade é dar às pessoas as mesmas oportunidades, e a equidade é adaptar as oportunidades, deixando-as justas, né? Então, a equidade na educação não é dar o mesmo para todos, né? Mas sim dar o que cada um precisa. Muitas vezes o que impede o aluno de realizar as atividades são as barreiras impostas pela própria tarefa. Não é que o aluno não consegue fazer as atividades, e sim, as atividades elas estão muito aquém dos objetivos do que o aluno consegue fazer naquele momento, né? Então, o nosso papel, né, é tentar, de alguma forma, remover essas barreiras e tornar o aprendizado mais acessível para todos. Então, é isso. Obrigado, Gabi. Pode falar, falamos juntos aí. Não, eu espero ter contribuído de alguma forma. Agradeço a participação de vocês. Esse era um projeto que nós já estávamos estruturando desde o início do ano. A gente queria muito essa parceria com a Casa de Formação, porque está cada vez mais nós temos alunos de inclusão e a gente não sabe o que fazer. Então, a gente faz o que pode com os recursos que tem, mas também a gente não tem braço para tudo. Então, façam dentro das possibilidades. E o que vocês não conseguirem, vocês não estão sozinhos, vocês têm uma equipe diretiva, tem prof da sala de recursos, e nós também estamos à disposição de vocês. Obrigadão, Gabi. Da mesma forma, também quero agradecer. Estamos bastante felizes pela participação dessas formações. E como disse a Gabi, estamos todos juntos aí nessa tarefa. Quero agradecer o pessoal que ouviu, né? Não sei se alguém quer abrir o microfone, fazer algum relato, falar alguma coisa, né? Se não, o pessoal está aqui, o QR Code. A gente não está colocando o GG porque está há semanas aí fora do ar. A gente não vai fazer um GG que não vai funcionar. Qualquer dificuldade para registro, a gente consegue saber quem está aqui na live, né? Então, pode mandar aí no privado para mim, se for de ensino religioso, ou para o Éder, se for de arte, tá? Eu vou ficar aqui aguardando uns minutinhos para ver se quem precisa ir fazer apontar a câmera do celular para a tela, né? Para fazer o QR Code. E se ninguém for abrir o microfone,
Tenham todos uma boa tarde, pessoal. Obrigadão, Elaine, Gabi.